Gravando. Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Sucelaine. Nós estamos aqui nesta manhã de hoje para começar mais um momento formativo, nosso ATPC. Hoje nós temos uma convidada especial, a Jo, a nossa querida Jo. Ela é parte integrante da Comissão Étnico-Racial da Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Então, eu vou passar para o meu colega Carlos se apresentar e logo na sequência a gente passa para a queridíssima Jo. Muito obrigada, Jo. Carlos, é com você. Olá, bom dia. É muito legal estar com vocês aqui novamente. Estamos trazendo um tema aí junto com a Jo sobre a questão do racismo, né? A gente tentou trabalhar isso em novembro, mas não conseguimos, né? Devido a vários acontecimentos. Mas a gente então pensamos, né? Eu, Sucilane, pensamos, vamos trazer alguém, a Jo é uma pessoa experiente, que trabalha aqui na nossa região, com esse tema, e espero que vocês gostem e sejam uma boa formação para vocês nesse dia. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade da gente poder estar numa conversa, um bate-papo, para tratar de um tema tão relevante na nossa sociedade. Eu vou discutir com vocês um pouquinho os discursos racistas. O Carlos vai estar me ajudando, passando os PPTs. Ele já pode ir colocando para a gente. E aí a gente inicia a nossa conversa. O meu nome é Joseni da Silva Cunha, eu me sinto mais à vontade me chamando de Jo, conforme a Sucelaine e o Carlos já pontuaram para vocês. Eu sou orientadora pedagógica na Secretaria Municipal de Indaiatuba, sou membro da Comissão de Educação para as Relações Étnico-Raciais. A gente já desenvolve esse trabalho desde 2013 e é com muita honra, muita persistência, muita resiliência que nós viemos discutindo com os nossos professores, com os nossos gestores, com os nossos coordenadores, os alunos e a comunidade escolar, esse tema, para que cada vez a gente consiga transformar a nossa sociedade mais justa e igualitária para todos. Pode passar, Carlos. Para a gente começar, eu vou fazer uma provocação com vocês. Tem uma frase aí, né? A África que vive em mim também vive em você. Como educadores que somos, né? E pela faixa etária com a qual atuamos, sabemos que a África é o berço da civilização, é onde originou-se a vida. E de tudo que a gente vem estudando e a gente vem aprendendo, sabemos que todos nós carregamos o gene africano. Podemos não ter o fenótipo, mas carregamos o gene. Então, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para vocês, né? Você reconhece e valoriza as raízes africanas na sua identidade? A gente faz essa colocação porque é de fundamental importância para a gente, enquanto ser, saber da nossa história, saber das nossas raízes e valorizar todas essas contribuições para que, de fato, a gente tenha uma relação de igualdade. Pode passar. E aí, a gente vai iniciar a nossa conversa com as frases de dois pensadores que eu selecionei para nos inspirar e para a gente pensar um pouquinho o que elas ainda batem nos nossos pensamentos, nas nossas ações na atualidade. Pela data, vocês podem observar que o Edward Burke, um filósofo lá que faleceu em 1799, ele traz uma frase muito profunda que diz:
Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E aí, nós temos também o Martin Luther King, que tem uma frase muito importante: eu tenho um sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Essa frase, ele faleceu em 1968, e quando ele faleceu, ela já tinha um tempo onde ele fez esse discurso. E aí, se nós olharmos, né, para os fatos, para as notícias que vêm ocorrendo na nossa sociedade, nós vamos observar que a gente ainda está sonhando, a gente ainda não está colocando em prática esse sonho que, na luta pela igualdade que o Martin Luther King encampou em seu país, com a sua comunidade e com o seu povo, infelizmente, nós ainda temos provas de que esse ideal de sociedade e de ser humano ainda não temos. E isso eu faço uma junção com o Edward Burke, porque acredito que isso não acontece porque a gente, de fato, ainda não conhecemos a nossa própria história. E não conhecendo e não valorizando a nossa própria história, nós estamos fadados a repeti-la. Então, a minha proposta é que a gente consiga refletir um pouquinho sobre essas questões e que a gente leve essas reflexões para os nossos alunos na sala de aula. E eu digo mais, não só para a nossa sala de aula, mas para a nossa vida, que nós sejamos professores, educadores, com uma prática antirracista, que nós fundamentemos o nosso trabalho com esse ideal de educação. Pode passar, Carlos? Aí eu fiz um trocadilho com as imagens, né? E são fatos, infelizmente, que ocorreram recentemente. E aí nós temos, né, na primeira imagem, um músico que foi preso porque ele estava num local suspeito e pela cor da sua pele, ele foi preso por engano, foi entendido que ele seria um criminoso, né? Então, esse fato nos comprova, infelizmente, que o sonho que a gente acabou de conversar um pouquinho do Martin Luther King ainda não está em pauta. E depois nós vamos para a segunda imagem. Nós temos aqui um casal interracial que, como todos os casais, todas as pessoas postam nas redes sociais, né, as suas imagens, suas fotos, as suas vivências, né? E aí nós vamos olhar um pouquinho como que eles são recebidos, o que mostra a repetição da história que trata o povo negro como alguém que não merece esse respeito e que ainda está fadado aos princípios de escravização dos séculos passados, pelos 300, quase 400 anos que nós vivemos, e que, infelizmente, ainda perduram nos dias atuais. Então, vamos só apreciar um pouquinho as frases infelizes que foram postadas para esse casal. Onde comprou essa escrava? Me vende ela. Parece até que está na senzala. É seu dono? Então, se a gente recuperar, né, nossas vivências anteriores, né, nossas memórias, a ancestralidade, nós vamos ver que isso está muito calcado no período da colonização, né, no período onde nós tínhamos o negro como alguém que não era portador de direitos, né, como alguém que não poderia ser visto como cidadão. Então, infelizmente, e são só 2 episódios, né?
mas a gente sabe que na mídia nós temos questões cotidianamente mais fortes em relação a essa situação, né? Nós tivemos lá nos Estados Unidos, nós tivemos aqui no Brasil também a morte de 2 cidadãos de uma maneira covarde e desumana. Mas temos, né, ainda, a cada 23 minutos, a vida de um negro sendo ceifada, né, simplesmente por a gente não reconhecer e não valorizar a presença do negro e a importância do negro na sociedade brasileira. Próximo slide. E a partir desse início dessa conversa, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês algumas marcas que tem no nosso vocabulário que carregam e que perpetuam o racismo. Essas palavras, essas frases, elas estão marcadas e elas trazem valores, trazem preconceitos, trazem ideias que aconteciam lá naquela época de 300, 400 anos, mas que ainda hoje elas acontecem. E muitas vezes, por nós desconhecermos, né, a nossa própria história, elas ainda são utilizadas, são usuais, né? Então, a nossa proposta é que a gente reflita um pouquinho e que a gente possa rever por quais palavras a gente pode fazer essa substituição e a gente pensar como que nós podemos acolher e tratar o outro de uma maneira mais gentil, de uma maneira menos ofensiva, principalmente trabalhar de uma maneira, se relacionar de uma maneira em que na minha conversa, na minha fala, no meu diálogo, eu já não estou tratando o outro com superioridade, né? Nós vamos observar que muitas vezes essas palavras, elas não são só pronunciadas pelos negros, né? Pelos não negros, mas elas são pronunciadas pelos negros também, porque a gente sabe, como professores de história, né, de filosofia, que infelizmente o nosso material didático ele trabalha com muitas imagens, com muitos conhecimentos que colocam o negro nessa condição. Embora nós já tenhamos 17 anos da Lei 10.639, que trata do combate ao racismo, de rever a contribuição do negro na sociedade, muitos materiais didáticos, embora na capa venha escrito que ele já está adequado à nova legislação, quando a gente olha o conteúdo, não é muito isso que acontece. Basta a gente olhar para o termo escravo, que já foi desconstruída a utilização dessa palavra, e infelizmente ela ainda é uma palavra muito usual por muitos educadores, né? Então a proposta é que a gente repense a nossa forma de tratar o outro, principalmente o negro. E uma questão que eu gostaria só de conversar com vocês é assim, nós estamos, né, há pouco tempo tendo as vozes negras sendo colocadas, sendo ouvidas, e muitas pessoas, infelizmente, tentam desconstruir, colocam que é mimimi, desqualificam as questões que são postas. Então, o que eu gostaria de estar colocando para vocês é que, deste ponto de vista, deste material que foi elaborado, o movimento negro vê essas colocações como verdadeiras, mas eu já li alguns textos de algumas pessoas que nem são tão estudiosas da causa e do movimento, que tentam desconstruir. Mas o que eu só gostaria de chamar atenção
é que mesmo que seja posto que na origem, na etimologia, não seja essa intenção, vamos pensar no contexto em que elas são ditas, vamos pensar na entonação que elas são colocadas. Então, é esse convite que eu faço a vocês nesta manhã. Então, assim, olha, a linguagem, ela é um sistema que nos permite a comunicação. Portanto, ela vem carregada de ideias, valores e sentimentos. E elas são expressas no momento em que a gente está se relacionando com outra pessoa. A nossa linguagem, por a nossa sociedade ser fundada em princípios racistas, ela está muito ancorada neste viés de depreciar o negro. Então, é isso que a gente vai discutir um pouquinho. Então, o que eu gostaria que a gente estivesse pensando, né? Que nós procurássemos rever para que a gente, na nossa sociedade brasileira, no nosso coletivo, procuremos a trabalhar de uma maneira positiva e valorizar a negritude como algo valoroso. Pode ir subindo, Carlos. Então, vamos iniciar aqui a nossa discussão, né? Então, normalmente, quando a gente tem a intenção de dizer que algo aconteceu com uma certa quantidade exagerada, muitas vezes a gente usa a expressão a dar com pau, né? E essa expressão, ela é originária de quando os escravizados, né, eram sequestrados da África e vinham no navio negreiro. E eles tinham duas opções, ou a morte ou a liberdade. E muitos deles, o que faziam? Eles se recusavam a comer. E aí, o que os capatazes, né, aquelas pessoas que eram responsáveis para mantê-los vivos até chegar aqui no Brasil, afinal era mercadoria e precisava ter lucro. Então, eles pegavam uma colher grande de pau e aí eles abriam, colocavam na boca, né, do escravizado, e aí eles jogavam a comida, e muita comida, né? Então, quando a pessoa usa essa expressão, ela está rememorando, ela está trazendo essa situação. Então, que palavra nós podemos substituir ao invés da gente falar, nossa, aconteceu tal coisa, dá com pau? Vamos utilizar que é bastante, tá bom? Vamos para a próxima palavra. Feito nas coxas, né? Então, antigamente, alguns teóricos trazem que as telhas das casas, elas eram moldadas nas coxas dos escravizados. E nós somos seres únicos. Então, não tem um ser humano exatamente igual ao outro na mesma medida. Então, tinham os negros, que tinham as coxas mais avolumadas, que eram selecionados para poder moldar a coxa. Só que moldar a telha, desculpa. Só que assim, você vai trabalhando por um tempo e depois precisa substituir. E o que acontecia? Quando era substituído o negro, naquele lote de telha que era feito, e pelo fato da coxa ser diferente, essa coxa não dava o encaixe. Então, o que se dizia? Que aquele material, aquele serviço, aquele trabalho foi feito nas coxas. E é muito comum a gente ouvir esse termo, né? E o que esse termo quer dizer? Quer dizer que foi um trabalho mal feito. Então, quando vocês pegarem qualquer serviço que não tenha a qualidade esperada, não usem o termo foi feito nas coxas, né? Usem que tá mal feito, tá bom? Próximo. Mulata. A gente até teve na nossa sociedade há um tempo, né? As mulatas do Sargentelli, elas eram comercializadas, né? Então, esse termo, ele carrega aquela ideia do princípio que foi justificado e validado pela Igreja Católica de que o negro poderia ser escravizado porque ele não tinha alma. Então, não tendo alma, ele era um animal. E aí, o que se entende, né?
que mulata vem do cruzamento, né, da mula com o burro. Não, desculpa, do burro com a égua. Então, como que isso se deu aqui no nosso país, né? Muitos dos senhores de engenho, eles abusavam das escravizadas, né? E aí engravidava as mulheres, né, negras, e aí esses filhos, eles eram chamados de mulatos ou de mulatas, porque no entendimento foi o cruzamento de um homem com um animal que seria a mulher. Então, já tem esse pedido, né? Pior ainda quando se vê uma mulher negra e aí se diz que mulata linda, tipo exportação, né? Então, o ideal, se a gente for se referir, é a gente dizer que é pardo, né? O correto mesmo seria negro ou preto, que é o que a gente tem aqui no nosso país. Mas, no IBGE, o que é colocado para se referir à pessoa que não tem tanta melanina na pele por conta da miscigenação, né, por conta do embranquecimento da população negra, que foi um projeto político da época, né, de trazer os brancos para poder embranquecer a nossa população. Já acontecia isso, né, com os senhores de engenho, quando eles violentavam as escravizadas e tinham os filhos. Mas isso também aconteceu na política de embranquecimento racial. E aí, nós até conversamos bastante que a gente tem a questão do colorismo agora, né? Quanto menos melanina o negro tem na sua pele, menos situações de racismo, menos situações de discriminação e de preconceito ele sofre. Mas é importante a gente sempre tratar com os nossos alunos que todas as pessoas que se intitulam pardas ou pretas, elas estão incluídas na categoria negro. Pode passar. Criado mudo. Eu acredito que vocês já devem ter acompanhado, né? Porque como já a sociedade vem já trazendo essa discussão, né, da questão da gente melhorar as relações étnico-raciais e vem trabalhando a questão do racismo, né? E por passar pelo nosso vocabulário, pela nossa maneira de tratar o outro, eu acho que foi a Etna que o ano passado fez uma campanha da origem das palavras que a gente dava para o objeto. Então, lembra que eu disse que o negro era visto como animal, como objeto que as pessoas podiam se dispor da vida dele. Então, o que acontecia? Naquela época, quando o senhor de engenho ou a senhora, ou o dono, né, do escravizado, ia dormir, ele ordenava, na verdade, né? Não é pedir, porque quando alguém pede, você pode se recusar, né? Você tem a escolha. Agora, ele era obrigado a ficar de pé, sem dormir, ao lado da cabeceira, com uma vasilha, uma jarra de água na mão, ao lado da cama, para servir os seus senhores, caso eles precisassem de algo durante a noite. Então, por esse fato, era chamado de criado mudo, né? Esse todo mundo utiliza e é um pouco difícil da gente eliminar. Eu mesma tenho feito um exercício, né? Outro dia eu pedi para que um marceneiro viesse em casa para projetar o jogo de quarto da minha filha, e aí eu perguntei para ele se ele não ia colocar um criado mudo. Aí eu achei muito lindo da parte dele, porque ele disse assim, não é criado mudo mais que se fala. A gente fala mesa de cabeceira. Eu falei, obrigada pela correção. Então, eu acho que é esse exercício que nós vamos precisar fazer, né? Sem agressividade, com muita amorosidade, com muita generosidade, nós precisamos ir fazendo essa troca para que a gente consiga ter essa fala mais próxima e respeitosa com o outro. Pode passar. Samba do crioulo doido. Ela é utilizada no intuito de
representar, de a gente querer se referir a uma confusão, tá? Então, de onde que ela é originada? Como que ela era empregada, né? Em que situação, em que contexto? Então, assim, ó, era uma maneira de satirizar o samba, que era uma obrigatoriedade, né, nas escolas de samba, para retratarem os fatos do país nos tempos da ditadura. No entanto, a expressão racista reafirma o estereótipo que é negativo em relação ao negro. Então, é normal, às vezes, né, dependendo da idade, ou dependendo da situação, ou às vezes até do nível econômico da pessoa, às vezes dizer, ó, tem um samba de crioulo doido ali, né? Então, acho que é interessante a gente repensar. Pode passar. Crioulo ou negão, né? Era a designação dos filhos dos escravizados, né? É um termo pejorativo, é discriminador, tanto para o indivíduo que é afrodescendente, né? Ou para o próprio negro. Então, o correto é a gente se referir preto ou negro. Agora, uma informação interessante da gente discutir é assim: se nós estivermos fora do Brasil, é importante a gente saber o local que a gente está. Por exemplo, nos Estados Unidos, e tem alguns lugares da África que negro não é um termo bem-vindo, porque o negro, ele foi utilizado pelo europeu para desmerecer, desqualificar e depreciar a etnia do povo negro. Então, é uma ofensa em alguns lugares. Aqui no Brasil, é aceito preto e negro, mas é interessante você perguntar como a pessoa gosta de ser tratada. Eu, por exemplo, gosto que me chamem de negra, que se refiram a mim como negra. Mas uma questão que eu gostaria de chamar a atenção, gente, é assim, ó. Quando nós estamos vendo uma apresentação num telejornal, né? Vamos colocar assim. E tem lá a Fátima Bernardes. A gente fala como? Se refere como? Ah, Fátima Bernardes, apresentadora do encontro agora. Agora, vamos ver se nós fôssemos falar do Heraldo Pereira. A gente vai falar o Heraldo Pereira, apresentador nacional, aquele negro, ou a Maju Coutinho. A gente percebe que tem uma necessidade a atrelar a questão da etnia à pessoa, né? E vamos refletir e relembrar também que foi muito utilizado esse termo na época do período da escravidão, da escravização. Por quê? Quando os escravizados, né, eram sequestrados da África para cá, a primeira coisa que eles perdiam era um nome, né? Então, quando chegava aqui, eles recebiam o nome que o senhor dava para ele, tanto nome quanto sobrenome. Por isso que tem muito Silva, porque eles entendiam que era selvagem, né, de selva, ou eles recebiam o nome do senhor, e era marcado como gado mesmo, né? Aquela inicial do nome daquele senhor, né? Então, vamos procurar nos referir à pessoa pelo nome, porque também não adianta nada, né, gente? A gente não falar crioulo, não falar negão, mas a gente falar preto e negro de uma forma pejorativa. Então, a gente precisa refletir mesmo. Qual é o sentimento que eu estou colocando nessas palavras? Pode passar. Meia tigela, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa que às vezes não desempenha tão bem uma função, e aí a gente fala assim, fulana de meia tigela, né? Também se referindo a algo que está mal feito, ou alguma coisa que a gente entende como medíocre. Mas por que é importante a gente entender de onde tem origem essa palavra, né? Ela vem originária da época lá da escravização. Quando os escravos, eles faziam um bom serviço e o seu senhor ficava feliz, ele pedia para que a pessoa que servia o alimento enchesse a tigela. E aquele que não tivesse dado tanta produção, seja por qual motivo fosse,
ele não tinha direito a se alimentar com uma tigela cheia de alimento. Então, ser meia-tigela estava relacionado a você não ter feito um trabalho de qualidade. Então, vamos nos policiar para a gente usar o termo mal feito ou medíocre. Tem caroço nesse angu. Outro dia mesmo, eu estava conversando com uma colega, né? E aí a gente estava vivendo uma situação e ela disse assim, nossa, a gente precisa olhar bem para aquela situação, viu? Porque eu acho que tem caroço nesse angu. A gente precisa entender por que a pessoa está tendo essa atitude, né? E aí eu brinquei com ela, ó, você sabia que tem caroço nesse angu? É um termo racista? E você sabe de onde que vem? Ela, não, eu sempre ouvi minha mãe falar, por quê? Aí eu contei para ela, que também vinha da época, né, do momento ali da alimentação dos escravizados, né, e aí eles tinham direito a angu, que era o fubá com água e um pouquinho de sal. E aí nós tínhamos as escravizadas que trabalhavam na Casa Grande. E o que elas faziam? Quando elas tinham oportunidade, elas pegavam ou um pedaço de toucinho, ou um pedaço de torresmo, ou um pedaço de carne, elas conseguiam esconder, né, na saia ou na blusa, dava um jeitinho lá no embornal e dava um jeitinho de trazer. E aí, quando ela ia servir para os irmãos no cativeiro, ela misturava aquela carne para dar um saborzinho e um pouquinho mais de substância. Então, era nesse sentido que era colocado, tem caroço nesse angu. Então, o que a gente pode dizer? Ih, aí tem coisa. Vamos investigar um pouquinho mais. Bucho cheio ou encher o bucho, né? Quantas vezes a gente se remete, né? Então, esse também vem lá da época, né? Tudo que a gente vai falar vem dessa época, infelizmente, né? Vou até parar de falar assim, porque se torna meio repetitivo e cansativo para quem está ouvindo. Mas, assim, o local de trabalho eram as minas de ouro, né? E em alguns lugares eles tinham uns espaços que eles tinham que preencher com o ouro, naquele buraco que ficava na parede. Eles iam encontrando e iam colocando naquele lugar que chamava bucho. E aí depois tinha a pessoa que passava fazendo o recolhimento daquele ouro que estava colocado naquele espaço reservado. E aí aquilo chamava de bucho, né? O bucho estava cheio, mas na questão do ouro. Então, se a gente tiver que se referir que a gente está bem alimentado, porque às vezes, né, a gente fala assim, nossa, não quero comer mais porque já estou com o meu bucho cheio, né? Então, vamos dizer, já estou bem alimentado, já estou satisfeito, ou já estou satisfeita. Pode ir, Carlos. Lavei a égua, né? Quando a gente ganha, né, alguma coisa, ou quando de repente a gente consegue tirar um bom proveito de alguma situação, ou em uma situação a gente percebe que a gente se deu bem, né? Mas de onde vem esse termo lavei a égua, né? Vem lá da época na exploração, quando eles trabalhavam nas minas de ouro. Então, o que alguns faziam? Eles pegavam algumas das pepitas de ouro e eles escondiam na crina do cavalo, ou quando tinha pó, eles passavam no corpo do animal para que eles pudessem depois juntar e conseguir comprar a sua carta de alforria, sua liberdade. Só que os senhores, né, eles foram percebendo isso. Então, o que acontecia? Quando eles saíam da mina, era pedido para que fosse lavado a égua, para que retirasse o ouro ou o que eles estavam escondendo e aquele pó que estava naquele animal, que ele poderia juntar para poder conseguir a sua liberdade. Então, o bacana, né, a gente substituir por fulano tá querendo se aproveitar, ou então, olha, se deu bem em tal situação, né, e não usar um lavei a égua. Desculpa. Negra de traços finos, beleza exótica, negra bonita, né? Por que não bonita? Aqui a gente já tem um pequeno indício
do que é colocado, né? Que o negro não está na mesma condição de humano que o branco. Então, e mesmo a questão de beleza exótica, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Sou dessa etnia, com muito orgulho. Então, tem muitas crianças negras na minha família. E sempre é muito comum, e é isso que a gente precisa ir discutindo e conversando para não naturalizar, porque isso torna o racismo naturalizado, né? As pessoas chegarem e dizer assim, nossa, que criança negra bonita. Por que não só criança? Não tão criança quanto a outra. Somos todos humanos, né? Embora sejamos racializados para a gente poder olhar e ver como que o negro está tratado na sociedade, ou as outras etnias, né, para a gente ver as diferenças, para a gente poder refletir, como vem bem colocado em história, né, em geografia, o que é colocado para vocês estarem trabalhando e problematizando com os alunos, né? Então, de onde vem essa questão de raça? A que ela serve, né? Que biologicamente a gente sabe que não usa. É uma só, a humana. Mas e por quê? Para filosofia? Por que para geografia? Por que para história? Por que para sociologia? Nós vamos estar utilizando essa terminologia. Aí nós temos o Silvio de Almeida, que nos ajuda muito nessa questão, que ele vai trazer para a gente a questão do racismo estrutural. E lá ele traz bem colocado para a gente como surge a questão da racialização, né, dos humanos. E aqui fica bem posto essa questão, né? Então, o ideal, o correto, é simplesmente a gente dizer que mulher bonita, que homem bonito, que criança bonita, né? Porque, assim, a gente diz beleza exótica quando a gente está olhando para um animal, quando a gente está olhando para um objeto, né? Então, vocês percebem, por mais que as pessoas tentem desconstruir que isso é mimimi, que isso não é real, quando a gente olha para a história, quando a gente olha pelo princípio filosófico, né, que a partir da filosofia da ciência da época foi colocado a questão da busca da raça pura, isso está presente no nosso cotidiano, né? Eu sempre brinco e coloco que, às vezes, a gente pergunta, né, para as pessoas se existe racismo. Nós somos o único país, infelizmente, por conta do mito da democracia racial, que é um país racista sem racistas, porque as pessoas não se veem racistas, né? Infelizmente, a gente ainda fica esperando aquelas questões mais explícitas, né? Quando chama de macaco, como a gente acabou de ver ali, mas a gente não vê racismo na questão de não termos nos espaços de poder pessoas negras. A gente não fica indignado de ver que a maioria da população que não tem um nível de escolaridade alto são os negros, né? A gente não fica indignado de observar como a mulher indígena, como o povo indígena também está em situações de vulnerabilidade. E a gente não questiona. Então, a grande importância da gente ver tudo isso é a gente fazer essa discussão com os nossos alunos, para que os não negros usem a sua branquitude para buscar essa tão sonhada sociedade justa, igualitária, com direitos para todos, de verdade, né? Deixa eu passar. Essa é uma questão que pega muito, né? Que eu acho que é muito importante, os professores, todos os funcionários, né, que trabalham na escola, porque todo mundo que trabalha na escola é educador, né? Então, precisa estar atento quando a gente tem uma criança, um adolescente, ou muito rebelde, ou muito tímido, ou, às vezes, agressivo, que tem muita briga, que tem um fenótipo muito marcado, né, da etnia afrodescendente, né, da etnia do povo negro, porque das questões que mais gera racismo, que mais gera xingamento, escárnio, situação de rechaçar e de menosprezar o fenótipo negro, que mexe com a autoestima, que faz com que o negro queira ter o afastamento da sua identidade, né? Por isso que é importante esse tema, a gente fazer esse resgate nessas disciplinas da nossa
identidade, né? Em geografia, de onde viemos, né? O que é que nós temos, por que nós temos esse fenótipo, né? E aí, é a questão de estar falando cabelo ruim, cabelo duro, cabelo pichain, cabelo palha de aço. Isso está muito posto. Então, o correto é a gente se referir cabelo afro, cabelo crespo, cabelo cacheado, né? E aí, infelizmente, nós encontramos, né, nos livros didáticos muitos ainda que depreciam, que faz o lábio de uma maneira muito caricata, que faz os membros, né, muito desproporcionais. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E, nesse sentido, eu queria chamar a atenção o quanto é importante, eu falei agora há pouco das vozes negras, né, o quanto é importante para essa faixa etária que vocês trabalham, buscar uma Bia Ferreira, que ela trabalha com a questão de poemas, uma Mel Duarte, que traz a questão do empoderamento da mulher, empoderamento do negro. A Mel Duarte fala muito da questão do cabelo, que o cabelo, ele não é armado, o cabelo é resistência. E aí dá para a gente trazer, né, lá na filosofia, o que estava posto no movimento afro, né? A questão do cabelo Black Power, que é a questão de resistência, a questão de mostrar, de se autoafirmar nessa sociedade, e aí junto a gente vem para trabalhar a questão do empoderamento da mulher, né? Quantas mulheres negras nós temos, né? Que são muito fortes, Rainha Nzinga, né? A gente tem muitas pessoas, né? Muitos representantes. Nós temos Racionais MCs, nós temos o Emicida, que agora está escrevendo até para criança, nós temos Jamila Ribeiro. Então, são pessoas que nós precisamos trazer para discutir com os nossos alunos. Outro dia, uma pessoa fez uma colocação para mim que eu achei muito importante, que é fundamental a gente conhecer essas novas formas, né, de trazer, porque a gente tem que trazer muito a questão da tecnologia digital, que é uma das competências que precisa ser trabalhada pela nova BNCC, trazer essas linguagens para discutir com os alunos. E aí a gente tem a questão do Islã, que é um gênero novo, mas que para poder conhecer e eu saber produzir esse gênero lá em linguagens, né, em língua portuguesa ou em arte, para poder fazer o poema ou a representação, eu preciso conhecer a história, eu preciso conhecer a filosofia, eu preciso conhecer de que lugar que vem, de onde que ele surgiu, eu preciso conhecer como que isso impacta socialmente, quais são as possibilidades que eu tenho para sair desse lugar. Voltando um pouquinho na questão do termo escravizado, como faz diferença, ao invés de eu falar escravo, né? Eu acredito que a gente não precisa retomar, que escravizado não foi só o povo negro, embora a gente ainda encontre professores que colocam dessa maneira, assim como nós ainda temos em geografia alguns professores que colocam que a África é um país e não um continente. Muitos colegas que trabalham a África como um continente único, e a África é tão parecido com a Europa, porque quando a gente fala de Europa, a gente vai falando, né, quem veio lá ali da Itália, a gente vai dando o nome dos lugares para onde vem. E na África a gente não tem o costume de dizer, né, se é o povo banto, se é o povo que vem do Moçambique, a gente não tem se veio da Nigéria, se veio de Maputo. Então, assim, esse conhecimento a gente precisa trazer para a gente poder começar a discutir. Porque, assim, é muito diferente. Assim, é muita diversidade. E isso acontece em qualquer continente. Então, a gente precisa trazer esses conhecimentos à tona para poder trabalhar com os alunos. Pode passar. A Inhaca, né? Esse termo, né? Ele vem de um lugar lá em Maputo, de uma ilha que tem esse nome, mas no contexto aqui no Brasil, ele foi utilizado quando os negros eram aportados aqui do navio negreiro, porque eles vinham com um odor muito forte, vinham muito sujos, porque eles vinham no navio e ali eles faziam as suas necessidades com pessoas ali doentes, eles não tomavam banho. Então, isso, gente, é qualquer ser humano que ficasse nessa condição. Fosse ele branco, fosse ele amarelo, fosse ele vermelho, né? Fosse
negro como fomos nós, né? Nossos antepassados, nossos ancestrais, teria essa mesma característica. Então, vamos evitar esse termo, porque ele não traz uma boa lembrança, uma boa memória, um bom resgate. Pode passar. Doméstica, né? Esse é um termo que todos nós precisamos nos ajudar para a gente ir eliminando o nosso vocabulário, porque esse termo ele está presente até hoje, porque como a gente já discutiu, o negro ele era entendido como um animal por entender que ele não tinha alma, né? E aí nós temos inclusive uma obra de Debré, aonde estavam na mesa, né, se alimentando duas pessoas brancas, um negro ao fundo abanando, dois servindo e duas crianças no chão, sem roupa, descalço, e a senhora dando uma comida como algumas pessoas fazem quando está servindo ali o cachorrinho, né, um animal que está ali com fome. E isso ainda retrata hoje no nosso país, né? Nós temos muitas pessoas trabalhando, e essas pessoas que mais trabalham são as que menos têm comida à mesa. E, infelizmente, quem está sendo tratado como animal, que morre, que não tem umas condições adequadas de vida? Infelizmente, os negros. E aí, retratando essa questão do doméstico, esse termo vem daí, que era alguém que trabalhava lá com o senhor de engenho, que ela poderia ser domesticada. Então, por isso que temos esse termo, tanto que se a gente for olhar para os números, né, para os indicadores da maioria da população que é contingente desta profissão, a maioria são as mulheres negras, né, que ocupam essa profissão. E aí, aqui, o correto seria, né, a gente utilizar o termo trabalhadora, funcionária secretária do lar. Eu queria só saber se o Carlos ou a Sus quer comentar alguma coisa, para desligar um pouquinho o microfone, para fazer algum comentário de como nós estamos indo até aqui. Tá muito bem, tá ótimo. Não, vamos deixar você falando, que você está ensinando muitas coisas aí. A gente vai no chat aqui, vendo se tem perguntas e vamos respondendo as perguntas. Os professores podem encaminhar as perguntas, né? A Jo está disposta a responder também. Estamos aí à disposição, tá bom? Obrigada, Jo. Vamos lá. Então, disputar a nega, né? Isso, gente, acontecia quando os senhores, né, eles faziam lá os seus jogos, né, suas competições, e aí, quando eles perdiam, os senhores podiam dar como prêmio, desculpa, não para quem perdia, para quem ganhava, eles poderiam dar como prêmio aquela negra que era escravizada. Então, o correto, quando a gente estiver num jogo, é a gente dizer vamos desempatar, mas não vamos disputar a negra, tá bom? Pode passar. Não solto as negas. Esse eu me policio bastante. Muitas vezes, quando a gente se vê em alguma situação de desrespeito, principalmente nos relacionamentos, né? E aí a gente costuma dizer, comigo não, viu? Faz lá com as suas negas, comigo não. A gente está passando a mensagem, né, gente? Que com a mulher negra pode. E isso nos remete a várias situações aqui que nós já discutimos, né? Quando acabamos de falar de disputar negra, acabamos de falar da questão da mulata, como que ela era tratada, que ela poderia ser estuprada. Infelizmente, quando nós trazemos a importância da gente discutir o papel e respeito à mulher negra, tratar o feminismo, nós não estamos falando apenas da mulher negra. Quando uma mulher se movimenta, todas as outras mulheres se movimentam, né? E aí a gente, infelizmente, chega na repetição da história, né? Que é o que aconteceu com a Mariana Ferrer. A Mariana Ferrer, ela foi estuprada
E por a gente ter uma pessoa lá que não tem esse ideal de concepção, de princípio que somos iguais e todos precisamos ter respeito, ela simplesmente foi humilhada, maltratada, onde ela foi buscar uma questão de direito, né? Ela foi buscar o amparo da lei, e lá ela não teve isso, né? Então, percebam como a gente precisa ampliar essas discussões, não só para a mulher negra, mas para todas as mulheres que precisam ser respeitadas, né? Então, aqui, quando acontecer alguma situação que a gente diz não e que nós nos sentimos prejudicadas nos nossos direitos, vamos dizer, me respeite. Pode passar. Amanhã é dia de branco, né? Quem nunca? Essa também, eu já li várias contestações de que não seria adequado, que isso era mimimi, que a gente estava desconstruindo, é uma fala que não tinha esse contexto nem esse objetivo. Mas, gente, essa frase, ela passou a ser utilizada com mais veemência a partir do dia 14 de maio, né, entre aspas, libertação dos escravizados, né, dos escravos, porque eles foram jogados à própria sorte, né, e aí eles não tinham para onde trabalhar. Então, o que acontecia? As pessoas diziam, né, amanhã é dia de branco, porque quem é que tinha trabalho? Eram as pessoas brancas, o negro não tinha trabalho. Então, o correto não é a gente dizer amanhã é dia de branco, né? Então, vamos dizer amanhã é segunda-feira, ou amanhã é dia de trabalho, porque todos nós temos direito a ter um trabalho. E essa é uma questão também que, quando a gente pega os indicadores, a população que, infelizmente, está no desemprego é a população negra, né? Então, tem algumas pessoas que dizem que não era utilizado isso, traz toda uma história. Mas lembra que eu conversei com vocês? Vamos pensar no contexto. Então, naquele contexto, era essa a intencionalidade de usar esse vocabulário. Pode passar. Preto de alma branca. Eu já ouvi essa expressão, né? Quando a pessoa quer dizer, quando alguém quer se referir a alguém que tem uma boa moral, alguém que tem boas atitudes, alguém que ele entende que é digno, né? De, por ser negro, ser a sua amizade, frequentar a sua casa, estar nas suas rodas, né? Então, a pessoa diz assim, é um preto de alma branca, né? Então, o correto é a gente dizer que é uma boa pessoa. E aí, de novo, né, a gente remete à questão de que ele estava querendo trazer como elogio, porque se ele tinha aquela qualidade, é porque ele podia se equiparar ao branco, porque o branco sim tinha alma, o negro não. Pode passar. Denegrir, né? Essa também é uma palavra que algumas pessoas contestam, né? Que falam que não é esse objetivo, mas, gente, ela também foi utilizada no contexto da abolição, porque a elite branca ficou inconformada que a princesa Isabel libertou os escravos. E aí eles diziam que ela estava denegrindo a sociedade brasileira. Tanto que sempre quando alguém vai se referir a esse termo, é assim que diz. Né? Quando, por exemplo, uma instituição, uma escola, ou quando alguém fala mal, ele está denegrindo a minha imagem. Né? Então, se o objetivo é dizer que está defamando, que está depreciando, vamos falar esse termo, vamos abolir o denegrir. Porque no contexto, ela tinha essa intenção. Se a gente olhar no dicionário, a raiz está escrito, né? Que é ofensivo, que é manchar, que é trazer uma mancha para algo que antes era limpo, que é o que eles entenderam lá na Constituição lá da nossa sociedade. Pode passar. A coisa tá preta. Esse quem não escuta, né? Quem não fala. Então, esse também não vou me alongar muito, porque toda situação que é difícil, toda situação que é desconfortável, alguma coisa que é perigosa, as pessoas, infelizmente,
infelizmente, usam essa terminologia, né? A coisa tá preta. Então, gente, vamos dizer que a situação tá ruim, que tá desagradável, que tá desconfortável, mas vamos eliminar, porque assim, ó, ela fica no ar, e aí é uma mensagem subliminar. E como a gente lida com crianças, como a gente lida com um adolescente que ainda está construindo a sua autoestima, a gente vai pegando essa questão do negativo. Então, assim, eu sou ruim, eu não sou bom. Eu sou ruim, eu não sou bom. Então, vamos eliminar. Pode passar. Serviço de preto. Quem nunca também, né? Às vezes, quando vê um serviço que não ficou tão qualificado, não ficou tão bom, que também já remete lá na questão, né? Do foi feito nas coxas, porque as coisas, elas vão se entrelaçando, né? Então, assim, se é mal feito é porque foi o preto que fez. Então, quantas pessoas me dizem, nossa, serviço de preto? Eu mesma já vivi uma situação, como diretora de escola, quando era na época, uma professora havia assumido a sala de uma colega, que era de uma outra etnia, mas ela era afrodescendente. E ela preencheu o diário com uma caneta de uma cor diferente da que ela tinha deixado. Era azul, mas era um azul diferente. E aí ela chegou com o diário, jogou na minha mesa e disse, como você permite um serviço de preto desse? Né? E aí a gente teve uma conversa, né? A gente refletiu um pouquinho sobre, mas infelizmente isso acontece muito. Pode passar. Mercado negro, magia negra, lista negra, humor negro, ovelha negra, né? Vocês percebem que tudo tem um sentido negativo. Então, pensa, você ouvir isso a sua vida inteira, que é o que eu sempre disse para vocês, né? Para nós que somos negros, a gente vive o racismo da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. Então, por isso que nós precisamos, de fato, parar, refletir, pensar para a gente ter uma sociedade mais amorosa com todos e respeitosa, principalmente. Porque ninguém é melhor que ninguém. Pode passar. Então, aí, né, a gente tem os termos corretos, né? Então, vamos lá. Para o mercado negro, o mercado clandestino, para uma lista negra, lista proibida, para o humor ruim lá, o humor ácido, para a pessoa que a gente diz que foge às regras, né, convencionais, é rebelde. Pode passar. Nega maluca, né? É o bolo de chocolate. Então, para a gente não trazer essa questão de que a gente já traz, infelizmente, uma concepção de que o negro não é capaz de produzir conhecimento, não é produtor de conhecimento, infelizmente. Quando as escolas trabalham a questão no Dia da Consciência Negra, a gente precisa estar sempre chamando a atenção dos profissionais que a Lei 10.000, o parecer da Lei 10.639 traz que a gente precisa também trazer o construto científico que o negro produziu na medicina, na arquitetura, na engenharia, em todas as outras áreas, né, na matemática principalmente. E aí, quando a gente traz, né, nega maluca, a gente está remetendo à questão de debilidade. Então, pode parecer bobeira, pode parecer mimimi, mas faz toda a diferença. Você utilizar adjetivos que são positivos, né? Pode passar. O bolo de chocolate é tão bom, todo mundo gosta, né? Cor da pele, esse também, ó, nós já temos muitos materiais que o pessoal da Uniafro estudou e produziu para representar a questão da cor da pele. Então, vamos eliminar, vamos parar, vamos conversar com o nosso coletivo de professores para não usar o termo, né? Aquele lápis rosa, o bege, salmão, que é o lápis cor de pele. Cor da pele de quem, né? Tem um material na internet muito interessante da Faber-Castell, cor de pele, que mostra o menino fazendo exatamente essa pesquisa, né? Então, é interessante a gente fazer esse resgate, esse estudo. E aí, eu queria dar uma dica para vocês. A Netflix está com 12 livros que chama
Leituras que Importam, Valorizando Vidas Negras. São 12 livros com escritores negros e atores negros que fazem leitura, vale muito a pena. O livro da Lupita é de chorar, de tão lindo. E são livros que vão trazendo essas valorização. Nós temos o livro da Kyu San, que é uma escritora maravilhosa, então, a Cidinha. Então, é só a gente ir pesquisar e buscar, que nós temos muitos escritores afro estão arrebentando. E sem desmerecer o branco, sem desmerecer o indígena, sem desmerecer o asiático, contando a sua história, que é isso que a gente quer. Porque, na verdade, a Lei 10.639, a atual 11.645, em nenhum momento ela diz que tem que ter vingança. Ela diz que tem que construir relações de responsabilidade do negro em estudar e conhecer e contar a sua história, e do branco, de assumir os seus privilégios e ajudar na construção de uma sociedade justa para todos. Então, é preciso posicionamento e engajamento contra o racismo. Pode passar. Inveja branca. É inveja, né, gente? Então, vocês já percebem que como é ruim, aí a gente coloca o branco para dizer que ela não é tão ruim? Quem nunca ouviu assim, nossa, eu tô com inveja. Ah, mas é inveja branca, tá? Não se preocupa, não. Gente, inveja é inveja. Ponto. Pode passar. Da cor do pecado. Isso é bem interessante também, conversar, principalmente, né, com os galanteadores da cidade, né? E das meninas também, delas se empoderarem e saber que é inadequado, que isso aqui está relacionado à validação da Igreja Católica, do cristianismo, de dizer e aprovar que o negro não tinha alma, que ele era animal e que, portanto, ele trazia essa cor como um castigo. Então, gente, sem justificativa. Cor do pecado, de forma alguma. Não tem nem o que substituir. É uma mulher bonita. Pronto. Porque assim, né, gente, ela traz aquela questão da hipersexualização, aquela questão de que a gente pode aproveitar da mulher negra, e aí isso vai também para a criança, e aí a gente já vai trabalhando a questão da erotização. Infelizmente, a Djamila passou por isso, e outras pessoas também, né? Já tive denúncia de mães, né? Que colocaram assim, que como a menina era bonita e dançava bem, para que vai ficar sofrendo na escola estudando, se pode ou ser uma garota de programa, ou se pode dançar em cima de um palco, né? Então, olha quanto racismo por trás, né? Então, nem vale a pena discutir, é simplesmente, olha, não vamos utilizar esse termo. Próximo. Macumbeiro, galinha de macumba, chuta que é macumba. Esse, gente, eu acho que valeria um outro encontro, né? Só para a gente falar das religiões de matriz africana, porque de todos os temas que nós temos para encampar e abordar na escola, o que a gente encontra mais resistência é quando a gente vai falar da religiosidade de matriz africana. Porque, infelizmente, o europeu impingiu o elemento do demônio na religião de matriz africana, porque quando eles invadiram a África para fazer a diáspora dos negros, eles não conheciam aquela forma de ritual, né? E lá não tinha a figura do negro, não, do demônio, do diabo. Por ele não conhecer, é que ele colocou. E, infelizmente, no sincretismo aqui, é colocado, por exemplo, entendido Exu como uma figura diabólica, e na verdade não é. Então, vamos respeitar a crença de cada um. O nosso país é laico, ele nos dá esse direito. Então, isso a gente precisa conversar com os nossos alunos. Quantas vezes a gente faz o trabalho da boneca Bayomi, que quer dizer encontro feliz? Ou a gente manda as bonecas negras para visitar as famílias e buscar ancestralidade, buscar árvore genealógica, trazer a pauta da discussão do negro para as famílias, né?
quando as crianças são pequenas, por conta do caráter lúdico, as crianças ali da creche até o segundo, terceiro ano, e as famílias, né, dizem que a gente está mandando voodoo para casa. Então, a gente precisa estudar, conhecer, se apropriar para discutir. E quantos alunos, na época que estão fazendo o rito de iniciação, quando eles têm que fazer de acordo com o guia, né, que ele, a entidade que ele for representar ou receber, ele precisa rapar a cabeça. E aí ele precisa ou faltar da escola, e aí ele evade, ou ele precisa dizer que ele está com leucemia. Então, é importante a gente estudar para a gente desconstruir. Ou ainda, quando nós sabemos, né, que tem uma família que é adepta a essa religião, quando a gente faz as festas na escola, a gente meio que não quer comer, a gente fica com algumas ressalvas, né? Então, uma coisa muito importante que aqui o Sam nos chama a atenção, e tem uma ação do movimento negro desde 2000, é assim, onde mora o seu racismo? A gente precisa olhar para saber e assumir, porque a gente não combate o que a gente não sabe que existe. Então, não utilizar, né? Respeitar, somente. E macumba, gente, para quem não sabe, é festa. Então, nesse sentido, eu sou macumbeira, que eu adoro uma festa, né? Por quê? Porque é onde se utiliza esse instrumento aqui, ó, de madeira, que parece um reco-reco, e muitas vezes também é utilizado, às vezes, no ritual, né? Mas, fora dali, ele não carrega esse valor simbólico. Pode passar. E aí a gente encerra essa discussão. Aí, para a gente poder terminar, eu só gostaria de voltar no PPT, Carlos, no último slide, no antepenúltimo, porque eu gostaria, com essa discussão que nós tivemos, que a gente pensasse um pouquinho, que enquanto educadores, se nós fizermos a profecia, quando a gente entra na sala de aula e a gente pensar que aquele aluno negro, aquele aluno pobre, seja ele branco ou negro, ele não tenha condições de alçar outros patamares, né, outras questões, outras possibilidades na sociedade, a gente sabe que, de fato, isso vai acontecer. Então, eu faço um convite a todos os educadores do nosso país, e que vocês sejam esses a convencer, a contagiar os colegas, né? Vamos para as nossas escolas dar aulas como se nós fôssemos ensinar futuros médicos, futuros engenheiros, futuros professores, futuros arquitetos, né? Não que as outras profissões não sejam dignas, mas que elas não sejam simplesmente reservadas ao povo negro. Então, eu gostaria que você fosse para o slide, Carlos, que tem uma pessoa, que acho que é o próximo, se não me engano, por favor. Isso. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, né, que a gente levasse para todos os nossos alunos, todos, que eles podem ser o que eles quiserem, eles podem estar onde eles quiserem estar, desde que eles estudem, que eles tenham foco e que eles tenham fé. Mas que nós precisamos olhar para quais governantes nós colocamos nesse país que deu oportunidade para todos. A única coisa só que eu gostaria, para poder encerrar o nosso encontro, a nossa conversa, né, é que nós precisamos educar a sociedade para que consiga conviver com o negro nos espaços de poder. Porque muitas vezes isso ocorre, né? Então, quantas vezes eu, enquanto gestora, enquanto coordenadora, já sofri algumas situações de discriminação. E tantas outras, né? Não sou a única. Então, eu acho que mais do que ter oportunidade é a gente, de fato, ter uma democracia racial, que todos podem ocupar e estar no lugar que tem direito. Que todos podem, é só oportunidade. Agradeço e me coloco à disposição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Jô. Nós que agradecemos muito, infinitamente sua fala. Me deixou, eu estou aqui impressionada com tantos termos e expressões que utilizamos no dia a dia sem nos dar conta de que estão impregnados de preconceito, racismo, forma pejorativa de nos referir aos nossos irmãos e irmãs, né? Então, eu gostaria de agradecer infinitamente. Estou aqui muito impressionada de verdade. Agradecer, eu acredito que os nossos colegas, professores, professoras, educadores que estão aí nos ouvindo também ficaram de queixo caído, assim, e muitas posturas e formas de lecionar que nós tínhamos, você pode ter certeza que nós vamos mudar a partir de coisas que você falou, né? Então, assim, já gostaria de deixar o convite para você vir falar conosco em outro momento, lá para o mês de novembro do ano que vem. Se você aceitar, nós ficaremos muito lisonjeados, né? E te agradecer mesmo. Não tenho palavras para agradecer. Aprendemos demais com você aqui nesses minutinhos aqui, nessa hora e meia que nós ficamos nesse bate-papo gostoso aí. Muito obrigada, viu, Jô? Muito obrigada a todos vocês que ficaram aí nos ouvindo, ficaram aprendendo essa fala gostosa, né? Essa fala gostosa da Jô aí. Muito obrigada, viu, Jô? Obrigada a todos. Tenhamos um ótimo dia de trabalho e que daqui para frente nossa postura, nossa forma de lecionar, você pode ter certeza que algumas coisas a gente vai mudar a forma de falar. Obrigada, Jô. Obrigada a todos. Beijo.